Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Curumim Psicomotricidade. Projeto Segundas Intenções, todas as segundas-feiras às 9 da noite. Oi, Bruna, oi, Ricardo, oi, Clarinha. Muito bem-vindos. Aguardar o Thiago entrar. Boa noite, Luma. Boa noite, Elos de Aconchego. Boa noite, Bel. Thiago entrou. Enviei uma solicitação para o Thiago. Olá! Olá, boa noite! Deixa eu só acertar essa câmera aqui que ela ficou muito baixa. Pronto, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Viva! Muito bom. Viva! Muito feliz de estar aqui compartilhando essa tela com você, viu? Eu também. No meu coração, muita honra, muita gratidão. Eu só tenho assim, alegria para expressar por esse momento, que como estava escrito na chamada, né, eu faço parte da Curumim, então foi pela Curumim que eu iniciei na psicomotricidade, e uma das pessoas assim, que eu mais admiro dentro da psicomotricidade, hoje eu tenho a oportunidade de estar dividindo aqui a tela com a Sabrina, né? Então, assim, para mim hoje é um momento único. E não só único por admirar ela como profissional, mas também como pessoa, porque é minha amiga, né? Então, está sendo assim, maravilhoso estrear com ela aqui na Curumim, numa live, né? Obrigada, querido. Muito obrigada. Fico emocionada com essas palavras. Bom, vou começar, Thiago, fazendo a agenda da Curumim, que eu adoro começar assim, né? Então, eu já vou dizer que no mês de dezembro teremos as duas últimas lives do projeto Segundas Intenções. Então, hoje temos eu e Thiago Simão com judô e psicomotricidade, um caminho suave para o transtorno do espectro autista. A próxima, na segunda-feira que vem, sempre às 9 da noite, será Yanara Nobre, assistente da Curumim Psicomotricidade, e Ricardo Alves, meu amigo, parceiro querido, que está nos assistindo. Eles vão falar sobre a psicomotricidade na relação mãe-bebê. E no dia 14 de dezembro, eu e o Ricardo faremos uma live diferente, uma live artística. O Ricardo vai tocar um pouco no violão, depois eu vou cantar um pouco, e a gente vai ler poesias, enfim, a gente vai fazer um floreio para a gente finalizar de maneira poética, sensível, intuitiva e lúdica o nosso projeto Segundas Intenções, nesse lindo ano de 2020, atípico, mas que trouxe também muitas oportunidades da gente se conhecer melhor e se aprofundar em várias áreas da nossa vida, inclusive na profissional. Em janeiro, não teremos mais projeto Segundas Intenções, mas teremos Sextas Insanas. Eu estou muito curiosa. Projeto Ricardo, Simão, Bruna Alves e Yanara Nobre. Todas as sextas-feiras. Temos também os grupos de estudo. Meu grupo de estudo nas quartas-feiras à noite, sobre o Winnicott e psicomotricidade, às 7h30. O do Ricardo nas quintas à noite, às 7h.
sobre as estruturas psicomotoras e a construção do ser humano. Esses grupos eles vão continuar ano que vem. No que vem, no grupo do Winnicott, a gente quer ler Brincar e a Realidade. A gente vai, de vento em polpa. Cheguem-se para os grupos de estudo. Informações no nosso site, www.curumimpsicomotricidade.com.br. Lá você também encontra tudo sobre as formações em educação psicomotora. As 3 turmas que começam em março. A turma do Rio de Janeiro, um clássico. Estamos nos encaminhando para a 5ª turma da Curumim Psicomotricidade aqui no Rio. E vamos inaugurar, se Deus quiser, Belo Horizonte e São Paulo. Já temos inscrições para as 3 turmas. Corre lá, porque até o dia, se não me engano, 11 de dezembro, a gente está dando 50% de desconto na matrícula. Então aproveita, entra no site, descobre tudo e ainda pode mandar suas perguntas também lá pelo site. Então, feita a nossa agenda, Curumim, gostaria de apresentar meu querido amigo, uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, Thiago Fortuna Simão, bacharel e licenciado em Educação Física, pós-graduando em Transtorno do Espectro Autista, judoca e professor assistente na Curumim Psicomotricidade. Então, Ti, vou começar abrindo essa live assim, fazendo uma pergunta a você, né? Eu dei umas pesquisadas, você perguntou um pouco nisso, né, sobre essa história do judô. E eu acho que é assim que a gente deve começar falando sobre esse tema tão lindo, judô e psicomotricidade. Um caminho suave para o transtorno do espectro autista. O judô ele foi criado no Japão em 1882. Então, fez aí 100 anos, uns 40 anos atrás, né? Pelo professor Kano. E judô significa caminho suave. Não à toa a gente colocou isso no título da nossa live, né? Ju quer dizer suave e do quer dizer caminho ou via. Então, judô significa do japonês caminho suave. 1882 foi um marco porque o professor Kano criou um instituto chamado Kodokan. Tem também o sentido de um lugar para estudar o caminho. Ko é o estudo, do, como a gente já viu no judô, é o próprio caminho, e kan significa um instituto, lugar. Então é um lugar para se estudar o caminho. E quando ele cria, o professor Kano, em 1882, lá no Japão, esse instituto, ele cria já pensando numa filosofia, ele cria pensando num código moral. E é aí que eu lanço, então, feita essa pequena introdução, a pergunta ao meu querido amigo Thiago, né? Num mundo assim tão fechado como era o mundo das artes marciais, né? Do jiu-jitsu, que é onde o judô se baseia para começar, onde as pessoas lutavam muitas vezes nas artes marciais até a morte, né? Acabava a luta quando a pessoa morria. Como que Kano foi chegando nesse caminho suave, né? Ele foi agregando princípios. 3, o princípio da suavidade. Ele ainda agregou o princípio da máxima eficiência e o princípio da prosperidade e benefícios mútuos. Então, conta um pouquinho aí pra gente dessa história linda do judô surgindo no Japão, trazendo uma outra postura para dentro das artes marciais no mundo. O legal de falar do judô é que a gente fala de uma arte marcial que parece ser milenar, mas ainda nem fez 150 anos. Ela é muito recente, né? Mas só que ela tem um valor, um apoio moral muito grande, né? Onde as pessoas dão um valor muito grande a essa arte marcial. O Jigoro Kano, ele foi um professor de educação física, foi filósofo, é ele que é a responsabilidade de abrir o Japão, né? Ele é uma das pessoas que
influencia o Japão a se abrir para o mundo. Então ele é o primeiro japonês a participar do Comitê Olímpico Internacional. Então ele vem agregar novas ideias, né? Um ideal novo, um pensar diferente para a arte marcial. Abandonou a filosofia de vida? Não. O judô é uma filosofia de vida, uma forma de pensar, uma forma de agir, é uma forma que ela sai do dojo, não fica só onde a gente treina. A gente tem que ser judoca sempre. Então eu gosto de falar para meus alunos, né, o que nós temos em comum. Todos somos judocas. A diferença é que hoje eu tenho uma graduação acima deles, né, mas somos judocas. E esse professor, o Jigoro Kano, ele vem acabar com aquela metodologia onde a arte marcial era, como você falou, um combate mortal. Eu treinava para ganhar o outro ao máximo, ao extremo. Né? A minha moral, a minha rigidez, né? Eu tenho que te ganhar, a minha honra. E ele vem falar de não violência dentro da arte marcial. Ele fala, não, ó, é uma prática. O judô tem um tripé, né? Educação física. Então, a luta é uma forma de atividade física. A luta, o segundo tripé do judô, é uma atividade moral, de educação moral. E a terceira é competição. É competir e não desejar a morte do próximo. É desejar o igual, o melhor, que todo mundo consiga fazer o bem naquele momento. E é legal que ele institui uma forma de cumprimentar, que é uma forma do japonês, né, só que ele coloca na luta, que é você dar as costas para o oponente. Isso, para o oriental, ele é muito grave, porque minhas costas é minha fraqueza, onde eu posso perder. E o judô, na hora que você vai competir, você vai lutar, você abaixa totalmente, né? Você fica entregue àquele momento. Você fica entregue àquele próximo que está lutando ali com você, porque você sabe que é seu igual, é um judoca. E com isso, ele começa a trazer novos conceitos. E isso ele vai influenciar o Iaido, que é uma outra arte marcial, o Karatê, que estava tendo uma queda. Ele traz novas linhas de pensamento e hoje o Karatê está aí. Ainda não conseguiu se manter como esporte olímpico, mas você vê que cada vez vai crescendo, se adaptando aos dias de hoje. E é isso, né? Hoje o judô é um esporte olímpico e ele é uma tradição, apesar de ser muito recente. O pai do judô morreu há pouco tempo. Ele morreu em 1938. Então, se você pensar que ele é do milênio passado, onde eu nasci no período que ele, bem próximo, né? Onde ele morreu, é uma coisa assim bem legal. Existem vídeos dele na internet. Se você botar Jigoro Kano, você vai ver um senhor mirradinho, baixinho, magrinho, dando golpes nas pessoas, ensinando física para as pessoas, falando, ó, eu sei que a arte marcial até hoje só poderia quem tinha condições, quem tinha um corpo atlético. Agora eu vou te dizer que o judô é para todos. Eu não crio o judô para o Japão. Eu crio para um mundo onde todos vão poder participar. Do magro ao mais forte, ao mais fraco, todos terão direito de usufruir desse caminho suave. Que de suave só tem no nome, né? Que para você conquistar isso é um trabalho muito duro. Muito legal, muito interessante mesmo. Alguns elementos que você falou foram coisas que eu fiquei pensando. Primeiro, esse espanto, assim, de uma pessoa leiga como eu em artes marciais, de saber que o judô é tão jovem, né? Muito curioso. E também de aprender que foi através do judô que as artes marciais alcançaram um outro lugar. Esse olhar da competição, esse olhar e não de você lutar até a morte. De você ter um respeito pelo outro, não é que você fala? O lugar onde vocês treinam é o dojo, né? Dojo, nosso local sagrado. Ter um lugar sagrado, o lugar da luta. E esse tripé que você traz, né? Então, atividade física, uma atividade moral, junto com a questão da competição, de ter chegado a se tornar um esporte olímpico, isso também é de uma beleza maravilhosa, né? Então, realmente é encantador, uma arte marcial encantadora. Bom, o judô chega no Brasil pela imigração japonesa, né? Isso. A partir dos anos 20, assim, pouco a pouco vai ganhando espaço dentro do país. No início, assim, ainda não eram institutos muito formados, mas depois começam a ser, com o tempo. E começa, assim, agora, digamos, pensando bem mais recentemente, né, no final do século passado, a entrar nos universos das escolas, né, que a gente começa a ver
o judô para as crianças. Isso que é muito bonito, né, que você traz, que o professor Cano, ele falou, então o judô ele não é só mais para quem tem corpo atlético. O judô também é para mulheres, o judô é para crianças, o judô é para idosos, né? Não é só para os homens atléticos. Essa possibilidade de ganhar espaço, né? Então a gente veio vendo isso acontecendo no Brasil, né? Esse terreno sendo ganho, sendo sedimentado pelo judô. E o mesmo a gente vê na psicomotricidade, né, Tiago? Assim, como que aos poucos a psicomotricidade chega aqui, também no século passado, aos poucos, né, nas beiradinhas, nos espaços mais de reeducação, e depois ganhando mais os espaços escolares, uma outra perspectiva clínica dentro da esfera da saúde, né? A terapia psicomotora, a clínica psicomotora. Então, assim, os avanços, né, que a psicomotricidade teve. E aí eu queria, então, que a gente começasse a pensar sobre essa dobradinha, judô e infância, né? Os benefícios psicomotores de se trabalhar o judô, não só na infância, na adolescência também, e se você quiser trazer para as outras faixas etárias, né, adulto, idoso, enfim, da gente começar a brincar com essa interface que é tão apaixonante para você, judô e psicomotricidade. Se quiser falar um pouquinho dessa história, da psicomotricidade, enfim, fica à vontade. Eu vou falar um pouco desse encontro, né? Mas primeiro, assim, é legal a gente falar que hoje o Brasil é o segundo país no mundo onde crianças fazem judô, né? Pelo COI, o COI coloca isso, né? Que o Brasil é o segundo lugar do mundo, é um boom. O Brasil já ficou em segundo lugar no mundo de judocas assim, medalhistas. Então o Brasil, juntamente com a França, é aqueles que abraçaram o judô fora do Japão. Então é legal a gente ver que existem vários projetos sociais. Eu mesmo sou professor de projeto social, onde a gente tem... Eu cheguei a ter 150 crianças, né, 150 judocas dentro de uma comunidade. A gente tem um Flávio Canto aqui no Rio também. Então você vê que o brasileiro abraçou o judô de uma forma que deu essa confiabilidade e a gente pôde expandir um pouco mais. Tudo bem que o judô da América Latina é um pouco diferente do judô japonês, né? Daquela rigidez, aquela coisa da perfeição. E o judô da América Latina, e aí vem um pouco também para essa questão da psicomotricidade, que vem comigo, que já tinha comigo, e depois eu me encontrei na psicomotricidade, que é essa questão do respeito de cada um, onde cada um tem um limite, cada um vai ter uma forma de desenvolvimento. E aí isso dá um pouco a cara do judô da América Latina, que é a questão da ludicidade dentro do judô. E apesar de ter essa questão firme, rigidez dos golpes, a gente começa a fazer um judô mais lúdico aqui na América Latina. Eu sempre trabalhei, desde a faculdade, eu trabalhei com, lá a gente chamava de grupos especiais, e aí eu fui aprimorando, aí eu comecei a trabalhar com determinados atividades inclusivas, né, que a gente chamava de inclusivas, aí depois da Kurumin eu começo a chamar de integrativas, gosto de chamar mais de integração, né, e a partir dali eu recebi um convite daquilo que eu faço no judô, que naquele momento eu ainda não entendia como algo próximo, porque eu não conseguia me encaixar mais dentro da educação física, eu me sentia muito travado naquele pensamento dicotômico da educação física, né? Apesar da educação física falar o tempo todo que nós somos um ser único, toda a fala é em cima do corpo esquelético, a questão da mente. Não que o judô também não tenha isso, porque quando o Jigoro Kano pensou lá, ele não pensava em dicotomia, vamos falar em tricotomia, corpo, mente e espírito. Entendeu? Então ele coloca mais algo aí, né? Que o pensamento do oriental, até da arte marcial, sempre tem algo voltado também para o divino. O judô tem um pouco da quebra disso, né? Que o divino é estarmos juntos, o divino é fazemos parte da mesma família. E aí, com isso, eu tive a oportunidade de ter contato com psicomotricidade, que até então eu tinha contato dentro da faculdade. Hoje eu entendo que aquilo que eu via na faculdade era algo da psicomotricidade lá atrás, de uma reeducação psicomotora. E quando eu tive contato dentro do set terapêutico, que pediram para eu falar, quero que você faça do judô uma forma clínica para trabalhar com crianças que estão dentro do espectro autista. E ali eu tive contato com a psicomotricidade. Aí eu fiquei encantado, aí até eu pedi apoio, auxílio. Até eu vi que a Sheila acabou de entrar ali, a Sheila é responsável de me indicar o Ricardo.
Entendeu? Que eu, apesar de ser da mesma cidade do Ricardo, um dos diretores da Curumim, eu não conhecia o Ricardo. E aí eu tive meu primeiro contato com a Sabrina dentro da Curumim. Olha que interessante, né? Moro na mesma cidade, mas fui ter o meu contato com a Sabrina, que era de Botafogo. E a partir dali, que fez aquele negócio assim, né? Pá! Que eu já vi que eu tinha algumas características psicomotoras, mas eu não trabalhava com práticas psicomotoras, né? E hoje eu entendo que trabalho dentro, depois dessa transformação dentro da Curumim, que eu vivi, que eu vivo, né? Que eu ainda estou nesse processo, né? Que foi de estar ali dentro da primeira turma, né? Lembrando que a gente vai agora entrar na quinta turma, né? Então eu faço parte da primeira turma. Eu estou como professor assistente aí galgando para ser formador, né? E a partir dali eu consegui transformar e realmente entender aquilo ali como um método de apoio, de tratamento, de educação psicomotora, o judô como uma ferramenta de intervenção psicomotora. Muito bacana, muito bonito ter visto, sabe, assim, esse seu processo, porque eu diria que você já chegou na Curumim tendo um bom olhar, um bom entendimento do que era psicomotricidade, mas ter visto você amadurecendo, né, nesses anos, enfim, muito bonito, Thiago, ter visto o seu trabalho se desenvolvendo. Tem uma temática aí que você levantou que eu acho ela muito rica, né, você foi falar que é a perspectiva do professor Cano, não dá nem para dizer que ela era dicotômica. Talvez ela fosse dividida até em três, e não só em duas. Era. Né? O mental, o físico e o espiritual. Espírito. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, porque se a gente faz uma pesquisa, assim, até pouco tempo atrás, assim, ainda é um pouco difícil de achar uma literatura que vá abordar o judô como uma ferramenta da psicomotricidade, ou o judô numa perspectiva psicomotora, né? O judô como uma possibilidade de recurso terapêutico para um profissional da área de saúde, psicomotricista, etc., que não caia numa certa perspectiva que a gente aponta muito na Curumim como uma perspectiva que é moderna, né? Que é essa perspectiva cartesiana, que separa a mente e o corpo, coloca a mente em cima do corpo, separa natureza, né, de cultura, e coloca uma natureza. Então, essa perspectiva dicotômica, cartesiana, ela ainda se faz muito presente, principalmente nos textos dos educadores físicos, né? Que vem, assim, as pessoas vão escrever um artigo, elas vão procurar nos livros, enfim, em novos artigos também, e acaba que fica uma coisa que se retroalimenta e a gente tem um pouco de dificuldade de avançar num discurso que seja, de fato, um pouco mais contemporâneo, que a gente consiga observar o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, né? Onde essas dimensões do humano, dimensões, como você falou, lúdicas, né? Que o judô da América Latina traz, esse lugar da ludicidade. Então, essas dimensões do lúdico, do criativo, do sensível, do poético, do artístico, do intuitivo, ou seja, as outras dimensões do humano, que são tão importantes quanto a dimensão racional, também estejam valorizadas nessa literatura, né? Porque não dá para se pensar a psicomotricidade contemporaneamente sem a gente incluir essas perspectivas da vida humana, da existência humana, né? Então, eu queria, assim, saber um pouco de você, que eu acho que você vem pensando sobre isso, você vem escrevendo sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar essa relação entre o judô e a psicomotricidade, essa interface, essa dobradinha aí tão produtiva, mas numa perspectiva mais contemporânea, onde essas outras dimensões do ser humano sejam levadas em conta e a gente não olhe dicotomicamente para a existência. Primeiro, eu gostaria de falar que, assim, academicamente, o judô, na parte teórica, a gente tem um atraso muito grande. Porque, como você falou, o judô, os judocas vieram através da imigração. Então, assim, a oralidade, durante muito tempo, foi ela responsável pela passagem do que é o judô. E, assim, há pouco tempo, a partir da década de 90, que a gente começa a ter os transcritos do Jigoro Kano traduzidos para português.
E com isso, a partir desse momento que a gente consegue ter um contato real com as palavras desse senhor, desse professor, para a gente realmente poder falar, não, é realmente isso aqui. E depois também com a lei da educação física, da obrigatoriedade da arte marcial ser um professor de educação física, a gente vê esse boom de artigos voltados para a atividade física, né? Os professores de educação física fazendo, mas sempre muito voltado ou para a parte de performance, né? Que hoje é a ciência do esporte, ela é muito forte no Brasil, e assim, essa questão educacional muito pouco. Então, hoje, eu tenho uma dificuldade muito grande de achar artigos que possam fazer essa junção da psicomotricidade com o judô. Então, eu estou tendo que pegar o judô numa área e pegar as estruturas, as funções, as habilidades psicomotoras em outras, para poder juntar isso dentro de um artigo, para poder estar conversando, estar convergindo sobre isso, porque é uma dificuldade ainda muito grande de as pessoas conseguirem enxergar esse o quê de social, essa questão filosófica que tem dentro do judô. Mas assim, é super normal a gente entender isso, porque a visão ocidental não tem essa visão de profundidade dentro das lutas. Vê a luta como um esporte. Uhum. Eu andei pesquisando hoje, né? E vi uns artigos assim, psicomotricidade e judô, mas aí você vai ler, é educação física e judô, sabe? Isso aí. Porque cai nas valências. É resistência, aí diz força, velocidade, flexibilidade. Você não vê, ou pelo menos eu não vi, eu vi muito superficialmente, mas enfim. É muito também porque você já me trouxe isso como uma questão, né? Assim, a dificuldade de encontrar artigos que aprofundem em temas que sejam, né, da alçada da psicomotricidade como imagem corporal, abarcando todos os aspectos subjetivos, esquema corporal, abarcando todos os aspectos subjetivos, tonos, né? São as 3 disciplinas psicomotoras que a gente considera assim, um tripé na psicomotricidade, né? Então, assim, fica muito assim, calcada, né? Quando vai falar de estrutura, fala do equilíbrio, fala da coordenação, mas de uma maneira assim, muito objetiva, né? Sim. Sem os aspectos emocionais envolvidos. Isso, bem voltado para a motricidade, vamos falar assim, né? Motricidade. Né? Não vê o ser como um todo, né? Realmente pega aquela parte, é um corpo esquelético e desenvolve daquela forma. Imagina a gente conseguir achar um artigo onde a gente vai falar de diálogo tônicos entre competidores cegos no judô. Que o judô, dentro da Paralimpíada, são como cegos. Então ali a gente tem um diálogo tônico, né? Onde eles se encontram, eles competem, eles saem felizes, ali eles enxergam, ali eles falam, ali eles escutam. Muito legal. Ainda tá para ser escrito, né, Thiago? Tá, já está em desenvolvimento. Ah, bom saber. Está em desenvolvimento. Ricardo vai colocando, escrevendo aí. Ó, então, escreve aí. Meu orientador. Tá ótimo. E vamos falar então um pouco sobre essa sua experiência. Você que ficou 6 anos no Priority, você pode explicar um pouco para as pessoas, né, como é que é o Priority, como é que era o seu trabalho durante esses 6 anos lá, tudo que você aprendeu, como que você foi construindo essa sua relação entre judô e psicomotricidade no atendimento a crianças e adolescentes, né, dentro do espectro autista. Acho que é interessante até assim você falar um pouco sobre o próprio espectro, né, como é que é o seu entendimento sobre, enfim, para a gente poder entrar na seara. Então, eu fui convidado na época pelo Priority, né, na qual, como a Sabrina falou, fiquei 6 anos. Então, naquele primeiro momento, eu tive uma imersão para ver o que era, né? Porque me chamaram para fazer uma terapia e lá a atividade era exclusiva para crianças e adolescentes dentro do espectro autista. Então, a partir dali, eu tive o contato e comecei a desenvolver, principalmente com crianças de 7, aí depois comecei a pegar adolescentes. Crianças pequenas não, mais novas não. Eu lembro que só tive uma lá e o restante eram todas maiores, porque acreditavam que a criança já tinha que trazer alguma coisa de alguma coordenação motora já previamente para poder estar chegando ali.
Mas, assim, foi muito único para mim, porque a partir dali que me deu o insight de falar assim, poxa, só isso que eu tenho, que eu vivo, não basta para mim. Eu preciso da psicomotricidade. E a partir dali eu comecei a entender porque as pessoas, hoje menos, né, mas até a década de 90, a gente tinha um estereótipo da criança autista, que era a criança que vivia no mundo dela, que não queria contato, não queria abraçar, que ela não gostava das pessoas. E ali, naquele momento, eu tive uma quebra. Porque hoje, o ser humano, agora, né, as pessoas gostam, às vezes, de taxar. Né? Ah, aquela criança é isso, aquela criança não. Aquela criança é um ser humano, só que ela detém, ela está naquele momento dentro daquele espectro. E ali eu aprendi que existem várias formas. Né? Claro que todas elas, em algum momento, elas vão concluir a ter alguma dificuldade social. Eu acho que o autismo estaria dentro disso. Né? Vai trazer para aquele ser alguma questão nesse desenvolvimento social. Aí ali a gente vai apontar alguma questão dentro desse desenvolvimento. Claro que hoje, com a entrada do Asperger, né, da síndrome de Asperger, dentro do autismo, a gente começa a ter um boom maior, né? Eu não sei se as pessoas conhecem o Asperger. O Asperger seria aquela criança que ela é verbal. Dentro do autismo a gente tem essas classificações, não verbal, verbal, então ela geralmente é verbal, e ela apresenta um mínimo de dificuldade, mas ela ainda entra dentro daquele espectro. Hoje foi tirado e ele está junto dentro do autismo, um autismo leve. Ainda estamos se adaptando, o GSM-5, estamos se adaptando, porque existem vários formatos médicos brasileiros e no mundo estão se adaptando. O CID novo também traz também novas linhas, é globalizado, então a gente começa a pegar outros grupos e com isso a gente ainda começa a entender direito como que é isso, né? Porque é algo muito novo. Né? Ah, Thiago, nunca existiu? Claro que eu não posso afirmar isso, mas hoje a gente tem um grupo que está voltado para esse segmento, trabalhando para isso e tentando ajudar ao máximo. Né? E eu sou uma das pessoas que faço parte desse grupo, né? De tentar investigar e auxiliar cada ser humano para que ele mantenha, conclua a sua estruturação psicomotora. Muito bacana. Nesse trabalho que você desenvolveu no Priority, enfim, continua desenvolvendo também, hoje em dia em consultório particular, não é isso? Hoje em dia eu tô junto, por acaso, né, conheci o Davidson dentro da Curumim, e hoje a gente tem o Judô Azul em Niterói, né? Eu trabalho dentro da Altstar, que fica sediada em Niterói, na Barra, e também a gente faz para o interior do Rio de Janeiro. E ali eu venho desenvolvendo agora com menores agora. Então eu tenho criança de 3 anos, que a gente fazendo esse desenvolvimento, utilizando o judô, para ajudar essa estruturação. Então, só para a gente resgatar, Altstar é o nome do espaço do Davidson, né? Isso. Davidson Santos, seria? Acho que isso. E Judô Azul é o nome do projeto de vocês dentro da Altstar ou é um projeto que Isso. Não. É um projeto que a gente criou para dentro da Altstar. Porque lá a Altstar... Perfeito. Judô Azul. Achei lindo, né? Azul, que é a cor. Lindo. Tem gente perguntando, Geise perguntando, o que te levou a ter interesse pelo judô, Thiago, na sua vida pessoal? Eu faço judô desde os 4 anos. E assim, às vezes que eu saí do judô foi por uma questão de lesão. Então, assim, eu gosto de contar que desde meus 4 anos eu estou fazendo judô. Ah, parei um ano por causa de lesão, mas assim que eu me recuperava, eu voltava. E eu não me imaginei como professor de judô. Eu sempre me imaginei como judoca. Eu, na verdade, comecei dentro da faculdade de Direito. Eu fiz até o 7º período. E quando eu fui para a faculdade de Educação Física e eu tive que fazer um estágio de judô, eu falei, poxa, eu quero isso aqui para a minha vida. Eu quero dar aula, eu quero dar continuidade a essa filosofia que me ajuda na minha vida, que me transformou também. Ó o Davidson que entrou aí. Ó, acabamos de falar do Judô Azul na Altstar, Davidson. Beijo da Curumim para você. E conta pra gente, nesses espaços, né? Então, lá, antes no Priority, agora dentro da Altstar, você está trabalhando as crianças em grupo e também individualmente? Como é que é?
Isso, na parte clínica, tem algumas crianças que a gente tem a necessidade de trabalhar primeiro individual, para depois a gente fazer dentro de grupo. Algumas crianças já vão direto para o grupo. Tudo vai depender de uma anamnese. É todo o processo terapêutico, é o mesmo procedimento, o método, onde tem relatório, é feita uma anamnese. Eu brinco até com as famílias que eu demoro 3 meses para fazer a anamnese dessa criança. Porque é ali no dia a dia que eu vou estar vendo, vou estar fazendo a escuta com os pais também, que é também uma outra coisa muito importante, que eu consegui ampliar, potencializar essa escuta. Quando eu fui para Curumim, entendi a escuta psicomotora, que eu começava a fazer uma escuta ali. O judô, ele nos... eu estava falando do judoca, né? O judoca é fora do dojo. Então isso faz eu ser muito próximo das famílias. Porque as famílias procuram muito para falar, meu filho está com problema na escola. Meu filho está com problema relacional. Principalmente dentro da escola ou dentro do judô, dentro da comunidade. Então procura. Isso me faz muito próximo. E isso fez eu ser muito próximo também dentro do set terapêutico, porque também já é uma demanda, né? A gente escutar a família. Né? Não ser só um teor investigativo. Mas aí com a Curumim, com a psicomotricidade, eu consegui entender que também é uma questão de amparo para a família. Então, essa escuta, né, que eu faço, e aí eu levei também para o judô escolar, para o judô dentro da comunidade, essa escuta amparativa também familiar, que eu acho que isso é um diferencial. Então, eu trabalho na terapia, então tem isso tudo. Tem a anamnese, tem a avaliação, não gosto nem de usar o termo avaliação, né? Mas a gente vê esse crescimento, acho que é o melhor, né? Esse crescimento dessa estruturação desse ser. Em nenhum momento eu trato diferente. Então, todas as crianças vão receber a mesma coisa. Então, quando eu crio as atividades, eu gosto até de criar. Claro que cada ser ele precisa de algo, né, específico dentro das estruturas. Então, se a Sabrina hoje entra para o judô, fala, tchau, eu quero fazer judô e psicomotricidade com você, é claro que vai ser diferente do Ricardo. Entendeu? Mas é claro que ambos vão estar tendo as mesmas coisas. Mas claro que dentro das suas peculiaridades. E é isso que eu acho que assim, é o mais legal, porque tanto no set terapêutico quanto no set educacional, eu gosto de trabalhar dessa forma e dar um tratamento de ser humano para a pessoa, independente, entendeu, do que aquele ser humano ele esteja passando naquele momento. Ele é ser humano e ele precisa ser tratado bem, com dignidade, e precisa que a gente trabalhe aquilo que ele necessita. Então, se ele tem uma questão de imagem corporal, a gente vai estar trabalhando com ele, seja uma criança que esteja dentro do transtorno do espectro, ou seja uma criança que seja tímida, ou uma criança que seja extremamente extrovertida, a gente vai estar trabalhando dentro da mesma forma. Então, é isso que me motivou a trabalhar dentro do judô, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar dentro desse segmento, que é um segmento assim, que eu me apaixono cada dia mais, porque todos aqueles estereótipos que eu ouvi do lado de fora são todos quebrados, entendeu? É muito amor dentro desse segmento, tanto das famílias, tanto das crianças. Muito legal. Achei ótimo você trazer, né, essa temática da escuta psicomotora. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Que essa escuta psicomotora, ela é muito winnicottiana. É uma escuta que precisa de um holding, ou seja, precisa de um acolhimento, precisa de um handling, ou seja, de uma sustentação, né? Quanto que a gente vai aprendendo, na medida que a gente vai aprofundando o conhecimento na psicomotricidade, seja na teoria, e também vivendo as práticas psicomotoras que uma formação em educação psicomotora, como você fez, proporciona, a gente vai começando a entender essa escuta psicomotora com relação ao outro, né? Então você traz, eu tenho que ter uma escuta psicomotora não só para as crianças e para os adolescentes que estão dentro do espectro. É para todos que chegam até mim, né? Com as demandas e singularidades que lhes cabem, que lhes competem naquele momento da vida, né? E as famílias, né? A escuta que a gente tem que ter para poder abraçar essas famílias, principalmente as famílias com crianças e adolescentes dentro do espectro, que precisam realmente de muito carinho, né? De todos os profissionais. Então, assim, quanto que na formação você vai podendo se abrir para essa escuta, que é uma escuta de um ambiente suficientemente bom, que potencializa a criatividade,
uma escuta para a cadeia de significantes, né? Na medida em que você vai trabalhando os conceitos da psicanálise, compreendendo de que forma isso acontece. Então, uma escuta também que eu falo, uma escuta que é no chão, que a gente está trabalhando aquele grounding, aquele nosso contato do corpo no chão. Então, quando a gente forma, né, assim como formamos o Thiago, um psicomotricista, a gente trabalha o corpo desse psicomotricista no chão, a relação dele, o modo como ele sustenta os pés na terra, as costas no chão, que a gente se deita no chão, a importância de todo o trabalho corporal para um psicomotricista, para que ele possa me dizer isso numa live, sobre a escuta psicomotora dele transformada com relação a essas famílias. E a primeira vez que eu vi você falar de Winnicott, falar que a gente nasce em pedaços e depois que a gente junta, me remeteu a muito que o setor terapêutico fala que algumas famílias chegam muito adoecidas, né, devido às questões que vivem. Às vezes até elas colocam culpa na criança e a criança não tem culpa, né, não consegue entender que aquele ambiente não está suficientemente bom para ninguém. E isso vai interferir tanto nos pais, na criança e nos outros familiares. Aí me remeteu logo assim que eram famílias que não estavam integradas, né? Então, às vezes, muitas famílias elas chegam assim, né? Não sei se poderia falar de espedaçadas, né? Mas uma das formas que eu tento conduzir é justamente tentar integrá-las, entender que aquilo ali é uma coisa só. Né? E eu faço questão dos pais participarem nas atividades, para ver que o seu filho ou sua filha estão conseguindo desenvolver, estão conseguindo conquistar novas coisas e, principalmente, elas estão conseguindo se divertir, estão conseguindo brincar, estão tendo o desejo de estar ali. Que eu acho que isso aí é o mais importante. Né? Sem o desejo, a gente não consegue atingir nada. E eu acredito que essas peças de quebra-cabeças que eu tinha na minha vida, hoje, cada dia mais, estão mais juntinhos, porque é essa visão winnicottiana, é a visão leviniana, é a visão da Sabrina Toledo, é a visão do Ricardo Alves, né, que conseguiram assim, fazer um pouco entender melhor aquilo que eu tenho dado na minha vida. Isso, assim, para mim é de uma forma assim, muito grandiosa, eu poder viver isso intensamente, estar aqui fazendo parte disso e poder cada vez mais estar melhor para aquelas crianças, para aquelas famílias, né? Porque é isso, quando eu falo que eles são judocas e os pais são família desses judocas, eles são minha família também, né? Às vezes até isso dá um certo atrito, mas Thiago, você não estaria se envolvendo muito? Claro que existe um envolvimento com limite, né? Realmente eu não vou lá, vou virar amigão da família e tal, mas assim, eu entendo que existe um respeito mútuo, que ambos querem o melhor para aquele ser, para que ele cresça e tenha a melhor coisa possível dentro da sua vida. Muito bem. A gente falou aqui da escuta psicomotora, né? Dessa perspectiva mais winnicottiana e tal, e também dessas outras dimensões do humano, né? Dessa perspectiva contemporânea. E Ricardo falou também, né? E a dimensão leviniana, né? Do olhar psicomotor. Você citou agora também. Acho que a gente poderia falar um pouco, então, sobre isso, sobre a cena psicomotora, sobre os seus atendimentos, né, com as crianças, com os adolescentes, dentro do espectro autista, né? Assim, o que desse olhar psicomotor transformou a maneira como você atua? Como é que você, como psicomotricista, entende a terapêutica hoje em dia? Um tópico que eu acho interessante, que eu venho até há um tempo atrás eu conversei com o Ricardo, que é essa questão da intuição. Às vezes, né, alguns segmentos não utilizam esse termo intuição, acho ele muito abstrato para trabalhar, e dentro da psicomotricidade eu consegui perceber que a intuição faz parte do processo psicomotor de trabalho, e eu acho que a psicomotricidade, ela modificou o meu olhar, modificou a minha escuta e até a forma de eu lidar, porque justamente me abriu, né, talvez ainda tinha algumas amarras, algumas defesas nessa questão ainda rígida do judô, rígida da educação física. Então isso me abriu dentro do set terapêutico e foi um impacto assim, bem legal de eu ver as mudanças nas famílias, aquelas famílias que estavam mais tempo comigo, hoje tem um relacionamento totalmente diferente. Não que não tinham confiança,
Mas assim, chega a um ponto de ter uma confiança de dentro do pilote a gente tinha um terapeuta líder, né? Aquele terapeuta que era o responsável, que orientava, que dizia o que era melhor para aquela criança, ao ponto do responsável chegar um momento que ela fala assim, Thiago, e aí, o que você acha? Você acha que é válido? Então, essa segurança, essa abertura dentro do set terapêutico, que a psicomotricidade me trouxe olhar mais o ser humano como ele é. Isso aí foi muito importante. Agora, como trabalhar no set terapêutico dentro do judô, assim, para mim foi muito rico, porque eu tive desde crianças que tinham uma rigidez muito grande. Então, eu tenho aquele judô rígido, basicão, onde a gente tem o aquecimento, a atividade e a luta no final é a volta calma. Então, eu tive que fazer isso com a criança durante muito tempo, mas ao mesmo tempo que é muito rígido esses momentos, eu tenho várias atividades nela que eu posso ir trocando e com isso trabalhar a flexibilidade daquele ser humano. Como também tive crianças que não se adaptavam a fazer um cumprimento no início e eu pegar atividades judocas, e você falou de chão, né? E o judô é muito chão. E mais do que isso, é um diálogo tônico, é intimidade, né? O tempo todo a gente tem contato. Então tem criança que mete o dedo no meu nariz, quando a gente está brincando no chão, no ouvido, e por aí você vai para você ver como que é a intimidade entre, né, os judocas. Hoje, né? Hoje, em tempos de pandemia, de quarentena. Hoje não. Inclusive, eu não estou trabalhando em clínica por causa disso, porque não tem como ter intimidade, não tem como eu ter contato. Então, eu não estou fazendo. Eu, até dentro da ONG, eu faço algumas atividades online para as crianças, mas no set clínico eu não estou trabalhando. Justamente por causa disso, porque eu preciso de contato, eu preciso vivenciar, eu preciso ter essa troca, esse diálogo com aquele ser, né? A gente tem que, nossos corpos têm que conversar para poder sair ou essa terapia ou essa atividade educativa. E a partir daí eu comecei a variar, né? É algo plural. Então hoje eu penso que eu vou trabalhar coordenação psicomotora. Então eu vou trabalhar para todos os segmentos, mas cada um dentro da sua atividade. Então tem aquela criança que não conseguia nem segurar um pregador. Hoje ela tem o desejo de pegar o pregador na minha blusa. Entendeu? E o pregador é uma atividade que eu aprendi quando eu treinei com o pessoal da seleção brasileira de judô. Então é algo que eu peguei do judô, um judô mais rígido, mais formal, e eu coloquei algo como lúdico, um desejo para a criança poder brincar. E ali, ou seja, no set terapêutico ou educacional, eu consigo trabalhar essa atividade. Então, assim, Thiago, como que é o set terapêutico? Assim, eu não sei. Porque cada criança vai ser uma coisa. É a mesma coisa quando eu junto duas crianças que tinham atividades, entendeu? Totalmente, cada um respondia de uma forma, e quando eu coloco, é uma coisa totalmente nova. Eu acho que isso que é a mágica da psicomotricidade. Que a gente vai ver um diálogo novo, um encontro novo, uma vivência nova. Quando você junta duas crianças, então aparece um terceiro setting, né? Que não era aparece nem de A, nem de B. Vira um setting C. Vou dar um exemplo. Eu tinha uma criança de 5 para 6 anos e eu juntei ela com uma criança de 9 anos. Essa criança de 5, 6 anos era uma criança super ativa, tinha dificuldade de fazer algumas atividades paradas, então a gente sempre estava fazendo atividade de movimento. Só quando eu botei com essa criança de 9 anos, que ela já conseguia fazer toda a estrutura mais rígida do judô, foi um impacto diferente para ela. Falou assim, por que esse garoto que está com a mesma roupa que eu, porque o judô tem isso, tem o kimono, a igualdade, né? O que diferencia a gente são as cores da faixa, né, que é uma hierarquia, mas é uma hierarquia diferente do que a gente pensa aqui no Brasil. É uma hierarquia de unidade, de cooperação, onde o mais graduado entende que tem que ajudar o menos graduado na... Ai, o celular. Machucou? Brincadeira. Então, a hierarquia no judô, a gente entende que mais graduado a gente tem que ajudar o menos a passar por aquele caminho que a gente fez. Não facilitar, mas dar a mão para ir junto. Então, é um pensamento diferente. Então, quando aqueles dois se encontraram ali, um teve que se movimentar mais, porque eu precisava fazer algumas atividades mais em movimentos, e o outro teve que parar mais para poder participar do contato com o outro, e ter o kimono, e somos judocas. E o legal é que eu já tive crianças que não gostavam de abraçar, não gostavam muito de contato, e no judô não tem para onde correr, é contato o tempo todo. Eu lembro que quando a gente foi fazer uma entrega de faixa, eu misturo, mesclo muito a entrega de faixa, eu tento juntar todo mundo, eu trago a família, boto a família para dentro, para ter aquele contato, as famílias verem como é que acontece. E
Eu lembro de uma abraçar a outra que não gosta de abraçar e falar, isso aí, você é igual a mim, você não gosta de abraçar. E a gente conseguia passar de faixa. Eu falei, gente, olha que legal, né? Ela não se percebe que ela está abraçando, que ela está gostando, que ela está interagindo. Né? Mas eu entendi que ali foi o início, o processo de ela conseguir fazer um diálogo melhor, de dar uma corporidade, né? Dar um ar à sua corporidade, de aceitar o abraço, de aceitar o carinho, de aceitar o outro ser. Muito bacana. Você falou um pouco aí dessa atividade dos pregadores nas roupas. Como é que é isso, Thiago? Explica um pouquinho para mim. Fiquei O que curiosa. acontece? Eu pego... coloridos, que eu tenho os pregadores de roupa coloridos. Isso. Às vezes eu trabalho colorido para trabalhar alguma pontuação, ou eu trabalho de uma cor só. O Ricardo acabou de escrever. Eu perguntei, ele acabou de mandar. Olha lá, essa atividade de pregador, numa atividade de arte marcial judô, é uma coisa. No setting da atividade terapêutica, há várias questões simbólicas da linguagem entre terapeuta e paciente nas suas buscas. Razão. Vai lá, vamos seguir. Essa brincadeira, como é que eu faço dentro do set terapêutico? Né? Eu tento buscar a janela. Né? Então, geralmente, a criança, ou adolescente, ou qualquer pessoa que chega... O que é a janela? O que a gente chama de janela psicomotora, né? Que Levin traz essa terminologia, a gente usa muito na formação e educação da Curumim Psicomotricidade. Fala um pouquinho. É o momento que eu consigo o contato, o caminho, né? A interação, o momento que eu consigo, de alguma forma, iniciar uma vinculação com aquele ser. Então, dentro do set terapêutico, eu tenho que explorar várias formas para ver qual a janela, qual o momento, qual é aquele desejo daquele ser. Eu gosto muito do pregador, que parece que é uma coisa assim muito global, né? Do desejo do pegar, do ser diferente. E essa brincadeira, ela é bem simples. O judô, ela tem as pegadas. Então, uma é aqui em cima, tá? Na lapela, e outra aqui perto do braço. Então, eu coloco um terceiro que é na barriga. E a partir daquele momento, a criança tem que pegar e eu tenho que proteger. Então, ali no judô, normal, está sendo disputado, tá fazendo treino de kumikata, que é um treino de pegada, onde uma pessoa vai tentar pegar e eu vou defender. E eu posso fazer que os dois alunos, eles tenham pegadores. Então, no momento, eu tenho que atacar e, ao mesmo tempo, defender. No set terapêutico, eu dou um cunho mais lúdico, onde, geralmente, eu tenho um pregador só e essa criança tem que pegar e eu vou saindo. Então, aquela criança que em nenhum momento tinha um contato comigo, ela começa a se aproximar. Eu gosto de utilizar essa atividade muito como uma aproximação. Até o momento que a criança consegue me tocar, ela permite que eu toque no braço dela, porque eu tenho que afastar o braço dela. E no momento que ela pega o pregador e coloca nela e fala, vem pegar, é o momento que ela me permite que eu pegue nela também. E aí a gente começa a construir uma ponte. É uma brincadeira bem simples, mas assim, acho ela de um cunho lúdico e de vinculação, né, de iniciação de vinculação muito grande. Muito legal. E é muito legal, assim, uma atividade física do âmbito terapêutico, né? Que entra como uma terapia, que é uma atividade que é psicomotora, que tem essa compreensão simbólica, né? Que vai trabalhar, se você trabalha com mais de uma criança, com 2, 3 crianças, essa dificuldade social, que é quase inerente, né, ao espectro, de uma forma muito bonita, que, como você disse, o judô tem pegada, é chão, é diálogo tônico o tempo inteiro, né? Então, como é que é, de fato, assim, uma possibilidade, um caminho, né? Uma via, né? Uma via suave, um caminho suave para um crescimento emocional, um crescimento psicomotor, um crescimento social, um crescimento de saúde, né? Muito grande. O legal do judô, que apesar de ele ser um esporte individual, para eu me desenvolver eu preciso do outro. Então, no karatê eu posso fazer os katais. Então eu posso ter uma certa distanciação, né? Eu tenho os katais, então eu não preciso ter tanto contato com o próximo. Agora o judô eu só consigo dar um golpe se tiver uma outra pessoa para estar junto comigo. Então não tem para onde correr no judô. Você vai precisar ter contato o tempo todo. Eu faço questão de interagir com meus alunos, tanto no set terapêutico como no set educacional. Faço questão de estar brincando, de estar participando, de estar vivenciando, até porque ali eu consigo uma vinculação, eu consigo um feedback e a gente consegue desenvolver algo bonito, né, e alegre para todos. Muito legal.
para finalizar, não sei se você tem mais alguma coisa para falar. Eu achei interessante uma coisa que você trouxe, assim, a gente passou rapidamente, mas você falou, né, as crianças que trazem, às vezes, uma rigidez muito grande, então que você fica passando por esses 4 momentos, assim, um aquecimento, uma atividade para chegar numa luta e para voltar à calma. Seria, assim, um jeito mais tradicional de uma abordagem de uma aula, né? E aí você fica nessa repetição, porque é uma exigência daquela criança que está presa num padrão de rigidez, mas que você, ao repetir esse caminho suave com a criança, você vai transformando esse aspecto dela e podendo levá-la para um caminho mais criativo, né? Quer falar um pouquinho sobre isso para a gente? Não, e assim, uma coisa que foi muito clara para mim, que você falou assim, pô, uma atividade física, né? Você traz a sua cidade. Com a Curumim eu aprendi que todas as atividades que eu aprendi até hoje, ou que eu tenho, tudo vai depender de como eu vou desenvolver, né? Que eu posso fazer uma atividade rígida, pegar uma atividade rígida, trazer para um set terapêutico, mas só que eu vou desenvolvê-la de outra forma. Eu vou ter um olhar, outro olhar, né? Um olhar psicomotor, e vou tentar atingir aquele ser de uma outra forma, de uma completude maior, do que só fazer aquele movimento, de atingir aquele movimento, né? É fazer aquele ser estar bem, né? Suficientemente bem, né? Fazer um ambiente seguro, fazer aquele ser deslanchar. E outra coisa também, que você falou assim na aula, eu gosto de trabalhar muito a criatividade, então eu deixo muito solto para os meus alunos, para que a mesma atividade, poxa, vamos criar diferente? Pô, a partir desse momento aqui, vamos criar uma outra coisa, e eu mesmo gosto de pegar aquelas atividades que eu já tenho e ir transformando elas, às vezes aglutinar, conforme aquela demanda, aquela necessidade daquele ser. Então a criatividade também é algo que assim, é muito presente dentro da minha aula. Eu gosto de dizer que nunca é a mesma aula, eu nunca vou repetir a mesma aula para aquele aluno, ou para aquele dentro do atendimento clínico, né? Eu nunca vou repetir porque é isso, a gente sempre vai estar transformando algo, sempre vai ser uma nova necessidade, nem sempre o mesmo ato vai ser para aquela determinada necessidade. Muito bacana. Muito bom, Thiago, poder ouvir você, poder ouvir esse crescimento ao longo desses mais de 3 anos de convivência intensa, né? Muito bom ver como é que você cresceu como pessoa, né? Como ser humano, como profissional, como é que seu olhar se ampliou, como é que você está falando com propriedade dos seus conhecimentos, o quanto que a formação em educação psicomotora transformou você e que escolha acertada minha e do Ricardo te convidar para fazer parte da nossa equipe. Uma honra e um orgulho ter você como nosso professor assistente. Toda essa generosidade, essa inteligência amorosa, como a Sheila aí disse logo no início da live, você é um mestre. Muito obrigada. Eu só queria falar que claro que tem muito ainda para crescer, mas eu quero que você, o Ricardo, a Bruna, todos os meus colegas da primeira e segunda turma, amigos, né? Porque nós somos muito íntimos, né? Porque não tem para onde correr, porque motricidade é intimidade. Então, dentro da formação a gente criou isso, e agora vem outros parceiros da turma 3, da turma 4, da turma 5, da turma do outro. Eu quero dizer que vocês fazem parte disso, do que eu sou, né? E isso, assim, só me enche de alegria de eu ver a Sabrina feliz. Quando ela me convidou, ela fez questão. Cara, assim, eu chego a me emocionar do peso da sua palavra, de você estar feliz aqui hoje de estar comigo e de eu estar conseguindo, de alguma forma, estar trazendo orgulho, entendeu? Para vocês que acrescentaram muito na minha vida. E todas as famílias, né, que me deram a oportunidade de desenvolver um trabalho. Que mesmo o judô sendo um esporte assim, que a gente tem uma facilidade dentro da escola, mas no set terapêutico é muito difícil. Aquelas famílias que entraram, é muito difícil elas saírem assim, devido à fidelização que elas dão àquele trabalho. Assim, eu só tenho a agradecer a todo mundo. As famílias, ao Priority, ao Davidson, ao Altstar, entendeu? A escola, o Miraflores hoje que deixa eu fazer algo integrativo com crianças. Então eu tenho alunos autistas integrados dentro das turmas de judô, fazendo educação psicomotora. Então assim, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu só venho atingindo mais e mais por causa de vocês e todos aqueles amigos e parceiros de trabalho que ajudam, vão incentivando. Só tenho a agradecer.
Muito obrigada, Tiago. Me veio agora no coração uma imagem de uma árvore assim bem grande, bem frondosa, sabe? Com as raízes assim, pegando os nutrientes, que são os conhecimentos, né? Que é a ciência, que é a sensibilidade, a intuição. E aí surge, brota uma árvore assim, gigante, que é a própria curumim. Tem vários troncos, vários galhos, flores, frutos. Estão ficando muito frondosa essa árvore. Curumim-se com eletricidade. E que a semente dela começa a ir para outros lugares, né? Com certeza. Semeando aí o planeta, se Deus quiser. Com muito amor, sabedoria e paz. Beijo em todos. Até mais, tchau, tchau. Cumprimentar até o Ju, que nem o judô, ó. Skei, rei. Obrigada pela live suave. Eu que agradeço pela oportunidade suave, desse caminho suave.